Graça e paz. Hoje nós vamos falar sobre um tema que falou muito comigo e eu acredito que vai falar com você. Não é hora de parar. Esse é o título, desse vídeo. E eu quero ler aqui 2 Samuel, capítulo 19, o versículo 7 e o versículo 8. Fala assim: levanta-te, pois, agora. É Joabe, ele era líder do exército de Davi. E ele fala agora com Davi. Davi estava vivendo um momento muito conturbado da vida dele, um momento de perda, seu filho Absalão havia sido morto, mas se você ler a história, você vai ver que Absalão, ele tentou roubar o trono de Davi, ele matou o Amon, e ele já era aquele filho problemático e se meteu numa guerra, contra o exército de Davi e acabou sendo morto. E Davi agora sofrendo, com a morte desse seu filho, de uma maneira assim muito grande, porque eu acredito que é uma dor terrível, nunca perdi um filho, mas eu sei que deve ser uma dor muito grande. Mas só que ele tinha um chamado, ele era um rei e ele havia vencido várias guerras, havia vencido muitas guerras, mas agora ele estava perdendo uma guerra para ele mesmo. E quantas vezes, a gente vence tantas lutas fora de nós, mas dentro de nós, aquilo que está dentro de nós nos faz perder. Às vezes é uma depressão, às vezes é uma frustração, uma decepção, é algo que te paralisa. E Davi estava dessa forma, Davi estava paralisado, já num luto prolongado demais, e aí precisou que Joabe fosse lá dar uma palavra para ele, o Espírito Santo aqui usa Joabe mesmo para falar com ele. E ele fala com ele, com uma autoridade. Fala, olha, levanta-te, pois, agora, sai e fala conforme o coração de teus servos. Porque pelo Senhor te juro, que se não saíres, nenhum só homem ficará contigo esta noite. E maior mal te será isso do que todo o mal que te tem vindo sobre ti, desde a tua mocidade até agora. Então, verso 8. Então o rei se levantou e se assentou à porta, e fizeram saber a todo o povo, dizendo: eis que o rei está assentado à porta. Então todo o povo veio se apresentar diante do rei. O que acontece? Deus, ele não ignora a nossa dor. Deus não ignora a nossa dor. Mas o nosso chamado, ele é maior do que a nossa dor. Isso nós precisamos entender. Nós precisamos entender, porque senão a dor, ela vai nos paralisar. Jesus Cristo, quando ele está ali no Getsemane, ele sofreu, ele chegou a ter uma pressão tão grande que ele chegou a suar sangue. Isso aí é uma pressão tão forte que as glândulas sudoríparas, elas estouram e o suor se torna em sangue, de tanta pressão que ele estava sentindo ali. Era a dor agora, da sua alma. Ele fala: minha alma está triste até a morte. Ou seja, era uma dor emocional, era a dor física que ele iria passar, era a dor ainda, de ser traído, de ser negado, como ele foi, por Pedro, abandonado pelos seus próprios discípulos. Era a dor agora, a pior dor que ele podia sentir, que era a separação do Pai, porque o Pai, ele não podia, Jesus estava ali pagando o preço pelo nosso pecado, e Deus, ele não contempla o pecado. E naquele momento ali de cruz, quando Jesus fala: Deus meu, por que me abandonaste? Ele estava mostrando que naquele momento, Deus, ele havia deixado ele ali como justiça, a justiça que tinha que cair sobre nós, caindo sobre ele. Então ele sofreu com tudo isso, mas ele sabia que maior era o chamado dele, porque ele falou, Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Ou seja, e Deus enviou os anjos, e os anjos confortavam Jesus. Como se dissesse: olha, você veio para isso. Eu vim, ele sabia que era o chamado dele, e ele sabia tudo que ele ia passar, mas aquilo não isentava ele de sentir a dor. Então eu quero te dizer que a dor, ela vai Deus não ignora a nossa dor. Deus não ignora os momentos de
de situações difíceis na nossa vida, mas Ele promete que Ele é conosco na dor. Quando Daniel é lançado na cova dos leões, Deus estava ali, né? Ele não foi engolido por aqueles leões. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego é lançado na fornalha de fogo aceso, eles, nem uma chama ardeu neles, né? Ou seja, nem cheiro de fumaça. A única coisa que queimou foi as cordas que seguravam eles, que prendiam eles. Então Deus estava ali com eles. E quando nós olhamos, né, para o passado da própria igreja, a igreja primitiva, Deus não isentou eles de serem lançados na cova dos leões, nem de se tornarem tochas vivas, mas Deus estava ali com eles. Então nós às vezes perdemos a batalha para nós mesmos, porque a dor, ela não veio para te destruir, mas a dor, ela veio para nos construir, nos fazer ainda mais fortes. Fez para fazer com que nós possamos vencer e ser aprovados, não reprovados, mas sermos aprovados. Jesus passou por tudo aquilo. Imagina se Jesus, ele tivesse dado, né, deixado a sua alma falar mais alto, o seu eu falar mais alto, não, eu desistisse da cruz. Olha o que seria hoje da igreja, o que seria de nós hoje, se ele não fosse, ignorasse a dor e cumprisse o seu chamado. Eu quero te dizer, o seu chamado é maior do que a sua dor. E pare de ficar lambendo ferida, né? A Davi estava ali lambendo ferida. Absalão já tinha causado muito mal para o reino, e ele não chorou dessa forma a morte do Amon. Amon foi morto também por Absalão. Mas agora ele tem que quase perdeu, ele por causa desse momento dele ali, de ficar ali lambendo a sua ferida, se sentindo tão com esse luto prolongado ali, ele quase que perde o reino. Se não é Joabe que vai lá e fala, levanta-te. E eu quero te dizer para você hoje, levanta-te. Sabe por quê? Porque nós não passamos essas lutas, não. Você pode até passar, sim, a luta da perda de um filho, mas isso não pode te parar. Não pode te parar. Você pode viver aí a dor, né, da morte de um pai, de uma mãe, né? Como vi uma filha falando, meu pai morreu, minha vontade é de morrer também. Aí a gente fala assim, mas o que o seu pai quer é que você viva e que você seja feliz, porque é tudo isso que um pai quer para um filho. Não é porque uma mãe, um pai morreu, que o filho tem que morrer, que o filho queira morrer, né? Ele pode sentir ali, claro que vai sentir a saudade para sempre. Ninguém vai substituir, como ninguém ia substituir Absalão. Mas não era o momento de Davi jogar a toalha. Aquele grande rei, aquele rei em que a nação inteira colocou todas as suas expectativas, aquele rei que nunca perdeu uma batalha, agora quase que ele perde uma batalha para ele mesmo. Às vezes você não está perdendo a batalha para o diabo, você não está perdendo batalha para o mundo, você está perdendo batalha para você mesmo, com a sua procrastinação, com o seu desânimo, com a sua falta, né, de sua frieza espiritual. Às vezes você está perdendo a batalha para você. Davi estava perdendo a batalha para ele mesmo. Ele nunca perdeu uma batalha. Ele venceu um gigante, né, quando ele ainda era um jovem. E agora ele estava perdendo a batalha para ele mesmo. E Joabe falou com ele, olha, se você não se levantar, nenhum homem do exército vai ficar com você. Ninguém vai ficar. Ninguém. E aí, Davi, qual que é a atitude sua? Qual que é a sua atitude? E Davi então viu que aquela palavra, ela vinha do Senhor. E no verso 8 ele fala assim, então o rei se levantou e se assentou à porta. Então já devia ter muito tempo, né? Que o rei, ele havia se escondido dentro de si mesmo. Ele não saía mais, ele ficava preso ali, talvez dentro de um quarto. Ninguém via ele mais, ele estava ali agora, a nação inteira na expectativa do que vai acontecer, cadê o rei, né? O que será de nós? Porque o rei não se pronuncia. E aí então ele se levantou e assentou-se à porta, e o povo veio ter com ele.
porque ele se levantou. E eu quero te dizer, é hora de se levantar. É hora de se levantar. Nós não passamos por lutas, por maior que seja ela, lutas do tamanho que a igreja primitiva passou. E sabe qual que era o tapa na cara do diabo? Era eles irem para o Coliseu cantando hinos de louvor. Era eles morrerem glorificando a Deus. Essa era a maior tapa na cara do diabo. Sabe qual é a maior tapa na cara do diabo? É no momento de luta, é você glorificar a Deus. É no momento de choro, você adorar. Tá chorando, adore. Tá doendo, adore. Continue adorando, continue louvando, continue orando, continue seu ministério, continue caminhando, porque o seu chamado ele é muito maior do que a sua dor, do que o seu problema. Muito maior. E outra coisa, a sua vitória motiva os outros. Quantas pessoas, né, vão olhar para você e vai falar assim, olha, ela venceu, ela passou, né, por essa depressão, mas ela não se deixou levar, ela não deixou de ir para a igreja, ela não deixou de cantar, ela não deixou de adorar, mesmo, né, olha, fulano perdeu um filho, e mesmo assim ela glorifica o Senhor, ela continua caminhando, a sua vitória, ela glorifica o nome dos outros, de outras pessoas, que talvez vão estar passando pelo problema que você está passando. A sua fé vai motivar os outros. Por isso, eu te dou alguns motivos. Não pare. Não pare o seu ministério. Não pare. Né? Hoje a gente encontra pessoas que falam que parou de ir na igreja porque sofreu uma decepção com o pastor, com o irmão. Gente, parar o ministério por causa de uma decepção, por causa de uma frustração. Primeira coisa. Espere tudo de Deus, pouco de você e nada dos outros. Não fique esperando. Tudo que você fizer, faça para o Senhor. A Bíblia fala que quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para o Senhor. Se você está fazendo alguma coisa para receber elogio, o dia que você não recebeu o elogio, você vai ficar frustrado. Mas se você está fazendo para o Senhor, elogio não vai fazer falta nenhuma na sua vida. O que as outras pessoas vão dizer ou deixar de dizer não vai influenciar em nada o seu ministério, porque você sabe quem você é, você sabe quem te chamou e para que ele te chamou. Então, prossiga, que nós estamos numa corrida. Paulo ele fala que nós estamos numa corrida e que nós temos que um pódio para alcançar, sabe? E que existe um alvo, né? Um alvo, que é a suprema, né, que é o nosso Senhor. O alvo é alcançar Cristo. O alvo é vencer. O alvo é combater a nossa carreira, como Paulo fala. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. O nosso alvo é sermos aprovados pelo Senhor. Independente, sabe, dessas situações. Então não perca não. Hoje as pessoas elas estão perdendo a batalha é para si mesmo. É para os seus sentimentos. Né? Ai, não vou mais na igreja não, desigrejei, porque a igreja é tudo igual, lá pastor é tudo ladrão. Não, pelo amor de Deus, né? É hora da igreja amadurecer um pouco, né? É hora de nós nos amadurecermos, é hora da gente ter vida com Deus mesmo, e vida com Deus, sabe? Ela é vertical e horizontal. É com Deus e com os irmãos. Não adianta você dizer que você tem vida com Deus, mas você nem frequenta a igreja. Por quê? Você nem é membro. Você nem é parte do corpo. Como é que alguém que não faz parte do corpo pode dizer que vai sobreviver? A gente não sobrevive fora do corpo, não. Se você arrancar o seu braço, ele vai apodrecer, ele vai necrosar, ele vai morrer. Não tem jeito de você dizer que seu braço vai viver fora do corpo, não. Então, nós precisamos congregar. Então, você que não está congregando, é hora de você tomar, sabe, essa atitude de parar de colocar defeito em tudo enquanto é igreja. O defeito está em você, o defeito está em mim. Nós não somos perfeitos, não. Nós somos tudo cheio de defeito. Então, nós temos que, se nós estamos ali, se você estiver ali por causa de fulano, de ciclano, você vai ficar olhando defeito desse. Mas se você estiver por causa de Deus, você não vai chegar a defeito nenhum. Sabe por quê? Porque perfeito é Deus. E você não é perfeito e nem eu sou perfeito. E nós estamos nessa caminhada. A palavra de Deus fala que o dia que nós nos encontrarmos com o Senhor, aí seremos semelhantes a Ele. É nesse dia. Enquanto isso, é imperfeição em cima de imperfeição. Amém?
Que Deus continue falando ao teu coração e até o próximo vídeo. Se puder, deixe seu like, compartilhe o vídeo com outras pessoas. Deus te abençoe.